Dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos, bom dia, com muito alegria no coração, né? Louvado seja Deus, glorificado seja Deus, mais um dia abençoado, né? Mais um dia despertados pelo Senhor, o dono da vida, o Criador da vida, o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, o nosso Rei Eterno, tem nos concedido graça, tem nos despertado, né? Então, glorificado seja o nome do Senhor. Desde o nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor, disse o salmista, né? Então, que assim possamos bendizer a Deus com todo o nosso coração. Como também o salmista expressou, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Amém? Louvado seja Deus, né? Então, que Deus seja glorificado através do nosso corpo, desta alma, este corpo, esta natureza humana na qual vivemos, que Deus tem nos concedido vida e graça e estamos de pé mais um dia, né? Deus abençoe, bom dia, com muita alegria e na doce e santa paz de nosso Senhor Jesus. Que a graça de Deus seja abundante em cada coração. Vamos tomar as escrituras, né? Para nós caminharmos um pouquinho dentro da meditação desta gloriosa palavra de Deus, né? Esta palavra de Deus, que é o alimento espiritual em seu devido tempo, é o pão da vida, é o plano de salvação para cada filho de Deus, né? O mundo gosta de dizer: Deus tem uma promessa para você. Deus tem vida eterna para você. Esta é a promessa de Deus. E esta vida eterna, então, depende de cada homem, de cada mulher aceitar, né? Muitas vezes dizer Deus tem um plano na sua vida é querer mostrar que a pessoa será famoso, será um grande cantor, um grande pregador, um grande alguma coisa, né? Não, grande é ser filho de Deus. A palavra de Deus nos traz este plano de redenção que nos é apresentado para nos posicionar dentro da palavra de Deus como filhos de Deus, não é verdade? Este é o maior privilégio, é a maior posição que nós podemos ter de saber que somos filhos de Deus. Não fique imaginando, né, que Deus tem promessas para você. Todas as bênçãos de Deus é para aqueles que lhe obedecem. Todos que lhe obedecem são abençoados. E Efésios capítulo 1 diz que somos abençoados com todas as bênçãos, né? Muitas vezes, então, prega a prosperidade, a pessoa espera ser abençoado financeiramente, ter grandes casas, carros novos e grandes coisas. É bom, não é? Deus te abençoa também com isso, eu creio nisto. Mas esse não é o objetivo, tudo se ficará, tudo se queimará. Você pode ter, Deus pode te abençoar com isto? Pode, mas precisamos ter prosperidade espiritual. Como disse o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então, que a graça e o conhecimento do Senhor possa alcançar o nosso coração, né? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos para o nosso tema nesse dia de hoje, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 ao 12, para a nossa pequena meditação, né? João Batista, bom dia, Deus te abençoe. João Batista, a tia Odete, todos aí na sua casa, Joãozinho, um abraço a todos vocês, Deus abençoe. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos pensar hoje, então, Deus formando a sua igreja. Então, como nós sabemos, esse plano de redenção, Deus salvando o homem, né? Deus enviando o seu plano de salvação. Esse plano de salvação, nós sabemos então que ele conclui-se, né? Tanto ele inicia, como ele se conclui, ele se compõe, a sua plenitude, a sua manifestação plena de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, olhando dentro dessas escrituras, Deus salvando o homem, como ele disse, eu sou o Salvador e não há outro. Então, precisamos ver dentro disto Deus formando a sua igreja. Então, como nós sabemos, Deus criou o mundo. Em 6 dias, no 7º dia, ele descansou. Então, vendo esta obra da criação, lá atrás, vemos Deus criando o homem e Deus tirando do homem a sua esposa. Ou seja, aquela parte feminina estava dentro de Adão, Deus adormeceu Adão e tirou a sua companheira. Então, assim, a Bíblia diz que nós estávamos em Cristo. Só precisamos entender esse paralelo, porque assim Deus esclarece as Escrituras para o nosso coração. As Escrituras são interpretadas pelas Escrituras. Não é pelo pensamento humano, não é pelo credo e o dogma de uma igreja, mas sim pela palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas a igreja, a religião também usa a palavra de Deus. Sim, mas sempre há algo acrescentado. E estes acréscimos são os pensamentos de homens, e os pensamentos de homens são doutrinas humanas, que são, então, aí, obras da carne que não, se não combina com a palavra de Deus, não é Deus. Então, precisa ser totalmente Deus. Você pode dizer, mas Deus usa o homem, Deus fala através do homem. Mas se Deus fala através do homem e aquela palavra não está conforme o que Deus disse em sua palavra, então não é Deus. Porque Deus cumpre e respeita a sua palavra dentro do que ele a inspirou através de seus santos profetas e apóstolos. Então Deus nunca sairá fora da sua palavra. Então ele, tudo que ele fizer como ele já fez, e o que ele está fazendo na hora que nós estamos vivendo, e o que ele fará, tudo está dentro de sua palavra. Ele não fará nada fora da sua palavra. Então, conforme ele fez lá no Antigo Testamento, em figuras e tipos e sombras, agora há uma realidade, uma verdadeira manifestação da realidade de Deus, na qual ele vem para vivificar o seu povo. Então, em todas as coisas tem que ser Deus. Em toda manifestação da palavra de Deus tem que ser Deus. Não pode ser um pensamento acrescentado. Então, dentro de sombras, tipos, que Deus fizera, então Deus tirou de Adão a sua esposa. Então você sabe todo o processo, a queda, o pecado que veio e assolou o homem. Deus trouxe
um fim e um novo início através do dilúvio, trouxe o fim de uma geração pecaminosa e começou uma nova geração através dos filhos de Noé. Então, dos filhos de Noé, Deus veio, né, de Sem, Cão e Jafé, desses três descende toda a raça humana, sendo Sem a raça judaica, né, israelita, Jafé, os samaritanos, e Cão, os gentios. Então sabemos que de Sem, Deus trouxe Abraão, de Abraão Deus trouxe Isaque, de Isaque Deus trouxe Jacó. Jacó teve o encontro com Deus, foi transformado, mudado seu nome então para Israel, e desse Jacó, que é Israel, teve 12 filhos, onde então descende as 12 tribos de Israel, formando aquela nação israelita, o povo de Israel, o povo judeu, né? Os judeus, pelo nome de Judá, que era um dos filhos de Israel, de Jacó, então temos o povo judeu, onde Deus trabalhou, né? E manifestou-se no meio deles. Então eles foram um povo verdadeiro, onde também Deus difundiu e trouxe a verdadeira religião. Então, a verdadeira religião vem dos judeus, e disse o Senhor Jesus, a salvação vem dos judeus. E então Deus manifestou-se em carne, né? Como o judeu. Mas, como disse o profeta de Deus, Jesus não é judeu e ele não é gentil. Ele é Deus. Ele é o Salvador. E Deus disse, eu sou o Salvador e não há outro, né? Então, olhando o pecado, tudo, então agora temos Deus formando a sua igreja. Você olha Israel, no Egito, era povo de Deus. Você olha Israel no deserto, era a igreja de Deus. Você olha Israel dentro de Canaã, era a esposa, a noiva, a esposa de Deus. Então, agora Deus manifestando para Israel esta salvação, ele veio para os seus, e os seus não receberam. Então, vamos olhar esse plano de redenção, Deus formando a sua igreja, então a igreja primeira formada do Senhor Deus, o Senhor Jesus. Aquela formação, aquele corpo, Deus criou aquele corpo, então, disse Malaquias, né? Deus virá ao seu templo. Então vemos Jesus caminhando pela Galileia, por Nazaré, todas aquelas cercanias ali, mas de repente ele vem a João Batista às águas. E quando ele passa pelo processo do batismo, por que ele ser batizado? Ele é o Cordeiro de Deus. O cordeiro para o sacrifício tem que ser lavado, então ele está ali sendo lavado para um sacrifício. Então começa a sua obra de redenção, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois então de batizado, João viu o Espírito Santo em forma corpórea, Deus o eterno, poderoso, agora descendo, habitando em Cristo Jesus. Deus levantando o seu tabernáculo, Deus levantando o seu esconderijo, Deus agora escondido numa carne humana para tratar com seu povo. E então ele é manifestado, agora Deus manifestado em carne humana, Deus dando-se a conhecer como um homem, Deus numa carne humana, a igreja de Deus, o esconderijo do Altíssimo,
Deus vindo ao seu templo para proclamar o ano da liberdade, para quebrar as cadeias, as correntes do pecado, abrir os olhos aos cegos, o ouvido dos surdos e fazer a língua dos mudos falarem, o coxo andar. Ele ainda é o mesmo. Esta é a igreja de Deus. É onde Deus está manifestado. É onde Deus andou nesta terra. Como Deus disse a Moisés, é o lugar onde ele escolheu para fazer habitar o seu nome. Então, o nome de Deus, o lugar de adoração, o lugar de redenção, a igreja de Deus, Jesus Cristo. Porquanto Paulo disse que Deus tornou a congregar todas as coisas, tanto no céu como na terra, em Cristo Jesus. Então nele está a verdadeira reunião dos santos. Nele se agrega todos os filhos de Deus. Então ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foram dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que coisa, meus irmãos, Deus continue nos abençoando, né? Temos aí trazido esta palavra por esses dias, falando desta manifestação divina, deste poder de Deus, o trabalho de Deus. Mas há tanto que falar do trabalho de Deus ali com Israel, até chegarmos aqui nos gentios. Mas então vamos olhar um pouquinho, vamos ter paciência, caminhando, Deus nos caminhando, direcionando em sua palavra, para que como verdadeiros filhos de Deus não venhamos ser enganados, participantes de uma facção religiosa, e aquilo elevando em pensamentos humanos, conhecimentos humanos, e nunca posicionando em Cristo, nunca posicionando na palavra de Deus. E é isso que nós precisamos primeiro, é estarmos posicionados pela palavra de Deus, corrigidos, ensinados. Salomão disse que o povo perece por falta de conhecimento. E como eu disse ontem, muitas vezes o conhecimento dogmático, religioso, se torna uma razão forte de fé, de crença dentro do homem, e isso impossibilita o homem de ver a palavra de Deus. Se você puder renunciar a si mesmo, Deus tratará com você, não é assim que o Senhor Jesus disse? Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, seguir ao Senhor Jesus, primeira exigência, renunciar a si mesmo. Renunciar todo o seu pensamento individual, pensamentos próprios, como muitos dizem, sou livre pensador. E então, o seu pensamento livre, seu pensamento religioso,
o meu pensamento faccioso, ele tem que ser renunciado. Tem que haver um recomeço. Esse recomeço chama-se nascer de novo. Então você pode olhar o exemplo que a Bíblia nos traz. Deus usou um homem chamado Moisés, cheio do conhecimento do mundo egípcio, sendo formado para ser o próximo faraó, cheio de conhecimento mundano, e por que não dizer religioso também? Deus o conduziu ao deserto, e ali ele teve que ficar por 40 anos e perder todo aquele conhecimento que ele adquiriu do homem. Mais próximo de nós tivemos o apóstolo Paulo, grande conhecedor, fariseu dos fariseus, homem apto para ensinar até mesmo os mestres, doutores, e Paulo com conhecimento acima, quando ele teve o encontro com Deus, ele teve que perder tudo aquilo, né, meus irmãos? Então disse que a palavra de Deus, que Paulo caiu do cavalo. Cavalo aponta para o poder. Paulo tinha o poder nas suas mãos. Recebeu carta em sua mão para agora perseguir aquela pequena igreja de Deus. E então ele encontrou com a grande coluna de fogo aquela que havia encontrado Moisés. Agora encontrou Paulo, aquela que despiu Moisés, tirou todo aquele conhecimento egípcio, agora encontra Paulo e tira todo o conhecimento farisaico, religioso. E então Paulo disse que ele jogou tudo fora e agora ele diz: tudo que aprendi, aprendi do Senhor. Renuncie a si mesmo, perca todo o seu poder religioso, perca todo o seu poder de fazer, de ser. Eu sou fulano de tal, eu sou o reverendo tal. Não somos ninguém. Se o Espírito Santo não atuar, simplesmente vamos conduzir o povo mal para um caminho perverso e pensando que é o caminho do Senhor, usando o nome do Senhor, aplicando a maneira que devemos, que convém, cheio de pensamento, e não como determina a palavra de Deus. Então agora Deus tem formado a sua igreja, o seu templo, o seu corpo, o que é Jesus Cristo. E a partir deste Jesus Cristo, uma nova vida espiritual para todo homem que crê em seu nome. Crer em seu nome e tê-lo como 3 pessoas não é crer no seu nome. O Senhor Jesus disse: eu sou de cima, vós sois de baixo. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Morrereis em vossos pecados por não crerem que eu sou. Agora ele está manifestando algo divino, manifestando a graça e o conhecimento de Deus, para assim adquirir um de verdadeira fé que pode crer que ele é Deus e ser batizado em seu nome para o perdão dos pecados. E então o início da vida cristã, cristianismo, disse o profeta de Deus, é uma pessoa, não uma religião, não uma igreja. E esta pessoa é Cristo. A igreja que Deus formou
e agora em Cristo ele nos congrega. Ou seja, em Cristo é onde nós adoramos a Deus, servimos a Deus e vivemos para Deus. Começando do batismo, invocando o nome do Senhor sobre nós, para que assim então sejamos cristãos. Não cristão por pertencer a uma igreja, apertar a mão do pastor, do sacerdote, ter o companheirismo com os irmãos, mas eu pertenço à igreja tal. Não, não. Eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor, Ele me comprou, agora eu estou congregado nele. Ele é o templo do Senhor, Ele é a igreja do Senhor, onde Ele abriga e abençoa todos os que nele creem. Poderíamos passar horas falando disso, né, meus irmãos? Não é isso maravilhoso? Deus formou a sua igreja, Jesus Cristo, e agora Ele nos chama a estarmos congregados em Cristo Jesus. Que assim Deus possa te abençoar. Você ter uma verdadeira decisão de vida, viver intensamente para o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, todo-poderoso, que manifestou através da carne de seu Filho, dando-se conhecer, então, Deus em carne humana, o templo de Deus, a igreja de Deus, onde Ele abriga e acolhe todos os seus filhos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, Deus te abençoe, que a graça maravilhosa de nosso Deus seja com você. Deus tem operado, Deus está operando, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda continua curando, libertando. Que Deus nos ajude. Deus abençoe a irmã Verônica, irmão Hudson, tem trabalhado, tem sido testemunha e Deus tem operado, tem curado. Que Deus assim possa continuar operando, abençoando, mas as pessoas precisam saber, como disse o profeta de Deus, cada pessoa, ao ser curada, ela deve se tornar uma cristã. E muitas vezes, oramos pelas pessoas, elas são curadas, e então Deus fica longe, Deus fica para lá, Como sabemos, aqueles homens que o Senhor Jesus curou, em 10, 2 deles voltou para adorar o Senhor. As pessoas continuam dizendo, às vezes falam da graça, mas nunca se convertem, fala da bênção que recebeu e nunca se convertem. Então que Deus ajude a cada um ao ser curado. Não esqueça, você deve se tornar um cristão. Deus fez uma grande obra na sua vida, isso provando que Ele tem vida eterna, A cura divina é um penhor da vida eterna. Então que assim a graça de Deus continue abençoando, sustentando cada filho de Deus. Se você crê e você está enfermo, você será curado. É somente crer. Tudo é possível. É somente crer, Disse o Senhor Jesus ao homem, pode ser impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos? Deus abençoe a irmã Verônica, irmão Hudson. Um abraço aí para Flávia, Carol, a todos aí, que Deus abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus Cristo, É prosseguir em fé, em nome do Senhor. Irmão Paulo Soares, Deus abençoe. João Batista, Deus abençoe. Irmão Ivo Cândido, bom dia, Deus abençoe também, bom dia, Deus abençoe. Irmão Paulo César,
Deus abençoe, pastor Norivan Cassiano, um grande abraço, meu precioso irmão. Tenho vontade de falar com você, meu precioso irmão. Se for possível, eu vou lhe mandar o nome do meu telefone, tá bom? Pastor Norivan, Deus abençoe. Norivan Cassiano, né? Eu sou Norivan também, mas Norivan Pimenta. Deus abençoe, irmã Célia Moraes, também, né? Sempre nos acompanhando. Para mim é uma satisfação, uma alegria, uma honra ter cada irmão que sempre nos acompanha aí nestas lives de manhã, né? Muito obrigado, Deus abençoe cada coração, cada nome mencionado, Deus abençoe. Você tem um lindo e abençoado dia. Tem os irmãos também, né, que os seus nomes nunca aparecem aqui, mas estão sempre acompanhando, Maria Helena, Joãozinho, e assim, esse é o seu nome, né? Outros eu não sei o seu nome, mas você está sempre aí nos acompanhando. Deus te abençoe maravilhosamente. Que a graça de Deus seja sempre dentro do seu coração, guardando a sua vida por toda a eternidade.